O negócio é o seguinte, desde que eu me conheço por gente, eu ouço fãs de Dragon Ball falarem que a saga Frieza poderia ter sido o final perfeito da obra, já que ela encerra muito bem a jornada do protagonista. Ele atinge seu auge se tornando um guerreiro lendário, luta e ganha do ser mais forte do universo até então e ainda de brinde vinga a sua raça. De tanto ouvir sobre essa hipótese, eu mesmo comecei a acreditar que esse de fato seria um ótimo final para Dragon Ball, que vamos ser sinceros aí, talvez esteja se estendendo por tempo demais, né? Só que depois de ler a obra inteira recentemente, eu acabei mudando de ideia. Apesar da saga Frieza de fato encerrar muito bem a jornada do Goku, ela acaba deixando algumas pontas soltas de outros personagens importantes, como Vegeta, o Gohan, o Piccolo e até o Kuririn. E sim, Kuririn também é muito importante. Apesar dos memes, ele é o melhor amigo do Goku e o terráqueo mais importante no Z. Mas enfim, pra mim, o final perfeito de uma obra é aquele que consegue fechar o arco dos personagens principais de forma satisfatória. E a saga que faz isso muito bem em Dragon Ball é a do Cell, que inclusive eu acho que entrega uma conclusão pro Goku ainda melhor do que é feito na saga do Frieza. E até o final desse vídeo, meu amigo, você vai concordar comigo. Mas só antes da gente continuar, se você gosta aqui do canal e quer ver vídeos de outros animes, mais vídeos de Dragon Ball, por exemplo, não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo e se inscrever. Não custa nada e vai me ajudar bastante, tá bom? E inclusive, eu tô pensando em finalmente fazer o meu vídeo defendendo o Dragon Ball Evolution. Eu tô sentindo que tá chegando a hora de defender esse filme extremamente injustiçado. Mas vamos voltar pro vídeo. Como eu disse, o maior motivo de eu achar a saga Cell o final ideal de Dragon Ball é por conta da forma como ela fecha muito bem a jornada de personagens além do Goku. E o primeiro deles é o Piccolo. Alguns podem dizer que, na verdade, o arco dele é concluído logo no início do Z, quando ele se sacrifica para salvar o Gohan. Esse é um momento chave para o personagem que até então era um vilão e arqui-inimigo do Goku, e que a partir desse ponto, deixa de querer dominar a Terra e se torna um dos mocinhos. Muitos podem considerar essa como uma conclusão satisfatória para o personagem. Ele era do mal, agora é do bem, está tudo resolvido. Porém, ainda falta algo muito importante. Desde o clássico, a gente sabe que o Piccolo é a parte do mal do Kami-sama, que ele acabou expulsando do seu corpo barra alma para poder se tornar o deus da terra. E essa parte do mal acabou se materializando como um ser próprio, inicialmente chamado de Piccolo Daimao, que seria então o mal absoluto. E que depois de ser derrotado pelo Goku, se torna o Piccolo Jr., que é ao mesmo tempo filho e reencarnação do Daimao. Esquisito e confuso, né? Eu sei, mas o importante é que o Piccolo, mesmo depois de perder parte da sua maldade depois da batalha contra os Saiyajins, ele ainda não era alguém completo. E isso só é algo resolvido na saga Cell, quando ele vê que os Guerreiros Z são incapazes de enfrentar os androides 18 e 17. Sem muitas alternativas, o Piccolo se lembra do que o Neo falou pra ele na Namekusei. Se ele se fundisse novamente com sua outra metade, seu poder seria capaz de derrotar até o Frieza. Então, mesmo relutante, ele vai até o Kami-sama. Inicialmente, sua metade do bem também não é muito fã da ideia, mas depois de ver o perigo que o Cell oferecia à Terra, ele acaba concordando em se fundir novamente. E assim, diante de muitos gritos, porque a gente tá em Dragon Ball, temos o nascimento de um novo ser, que não é nem Piccolo, nem Kami-sama, que se apresenta apenas como um Namekuseijin, que esqueceu o próprio nome. Eu, inclusive, gosto bastante da ideia dele ser quase um novo personagem após esse acontecimento. Ele ainda é o Piccolo, obviamente, mas agora ele é um pouco diferente. Ele detém toda a sabedoria e conhecimento do Deus da Terra, e isso é algo bem foda. Outra coisa legal é como esse novo Piccolo, que seria um Super Namekuseijin, como o Kuririn fala, é o personagem mais forte entre os Guerreiros Z até os Saiyajins entrarem na Sala do Tempo. Depois da sua fusão, ele consegue superar até o Vegeta, que, diga-se de passagem, não ficou nada feliz com isso. Mesmo sendo duas pessoas, ele ainda é só um Namekuseijin! Não existe universo que essa fala dele não seja uma injúria racial, mano. O Piccolo fica forte o suficiente a ponto de conseguir bater de frente com os androides 17 e 18, que até então tinham humilhado todo mundo, e o Cell na sua primeira forma. Inclusive, são um parênteses aqui, mas eu acho que essa é a minha forma favorita do Cell. Eu gosto muito desse design mais voltado para um inseto do que para um humano. Eu gosto como ele passa uma sensação de ser mais ameaçador e bizarro. Sei lá, eu acho muito bom.
Só que aparentemente o público na época achava mais interessante lutas com oponentes com aparência humanoide, então os editores mandaram o Toriyama mudar o design. O que eu sinceramente acho uma pena, mas o design do Cell Perfeito também é muito bom, então acaba não fazendo muita diferença. Enfim, voltando pro Piccolo, eventualmente ele é superado pelo vilão e no final não consegue fazer muito mais coisa, mas pelo menos ele teve o seu momento de brilhar. E mais do que isso, ele teve a conclusão da sua jornada como personagem, ao se tornar um novamente com a sua metade do bem. E já que eu citei o preconceituoso, outro personagem que tem um ótimo fechamento de arco é ele mesmo. Apesar da saga Buu também conseguir entregar um ótimo desfecho pro Vegeta, com seu sacrifício e sua fala sobre o Goku ser o melhor guerreiro, na saga Cell ele também passa por uma jornada muito interessante, onde ele constantemente consegue superar seus adversários, mas ao fazer isso fica cego pela sua arrogância, achando que é invencível e toma um cacete. Mas além disso, ele também deixa de ser alguém do mal ao conviver com os terráqueos e o seu filho do futuro. Eu já tenho um vídeo inteiro aqui no canal falando sobre toda essa jornada do Vegeta durante Dragon Ball Z inteiro, né? Então eu vou tentar não me estender muito aqui sobre ele. Se você quer saber em mais detalhes o quão bom personagem ele é, assista esse vídeo que eu acho que tá aqui. Logo no início, durante o ataque dos androides, o Vegeta demonstra que finalmente conseguiu alcançar o nível do Super Saiyajin e ganha facilmente dos androides 19 e 20. Só que em busca de um desafio maior, ele deixa o androide 20 acordar os números 18 e 17, que humilham completamente o calvo. Depois disso, ele vai para a sala do tempo junto do filho e mais uma vez consegue ficar muito mais forte do que os androides e o Cell na sua forma imperfeita. Só que mais uma vez também, no alto da sua arrogância, buscando um adversário à altura e subestimando seu inimigo, ele permite com que o Cell absorva Android 18 e alcance a sua forma final. Só que ao fazer isso, ele perde completamente a capacidade de lutar em pé de igualdade com o vilão e mais uma vez é derrotado. E até o fim da saga, não consegue fazer mais nada. Esses momentos acabam sendo muito importantes para a evolução do personagem, principalmente quando ele percebe que foi superado pelo Goku e o Gohan. Ele entende de vez que não é o guerreiro mais forte. A sua arrogância e seu ego só fizeram com que ele fosse humilhado. E o mais interessante disso tudo para mim, é que no final, depois do Gohan finalmente derrotar o Cell, o Akira Toriyama deixa entender que o Vegeta nunca mais iria lutar, de tão humilhado que ele se sentiu depois de tudo o que aconteceu. Mas pelo menos tudo isso também fez com que ele se tornasse alguém mais do bem. E no início da saga ele estava cagando pro seu filho e sua esposa, no final ele fica furioso quando o Trunks é assassinado, mostrando mais uma vez a evolução do personagem e também concluindo a sua jornada. Eu devo admitir que a saga Buu acaba concluindo as coisas de uma maneira mais satisfatória para quem é fã do Vegeta. Mas eu não vou mentir que eu também gosto da ideia dele acabar completamente humilhado. Até porque, pelo que o Vegeta fez desde que ele apareceu na história, todas as pessoas que ele mata a sangue frio e pelo jeito que ele age, esse é o final que ele merecia. Agora, falando de cinema de verdade, a conclusão dos arcos do Goku e do Gohan são de longe os meus favoritos. Principalmente o do Goku. A jornada do Goku aqui é de entender que ele não é mais o herói que vai salvar o dia. Ele percebe que seu tempo já passou e que é hora da nova geração brilhar. Eu acho esse um desfecho genial pro personagem, porque coloca ele no papel de mestre, concluindo seu ciclo como guerreiro. O Goku já viveu a sua aventura, conseguiu feitos inacreditáveis, superou seus próprios limites diversas vezes, chegou num patamar lendário e agora finalmente está na mesma posição daqueles que o treinaram durante toda essa jornada. Como alguém que ainda é muito poderoso e sábio nas artes marciais, mas que atingiu seu limite e que será superado. Assim como ele mesmo fez com o Mestre Kami, com o Kami-sama e o Sr. Kaiô, chegou a hora de acontecer com ele. E isso, pra mim, é brilhante. Eu gosto muito dessa ideia do Goku não ter mais pra onde ir, do Super Saiyajin 1 ser o seu ápice. Apesar de eu não achar um absurdo dentro do que é a ideia de Dragon Ball, o personagem nas sequências conseguir ficar cada vez mais forte a ponto de alcançar o nível de um deus, eu também acho que ele ter um limite é algo bom, porque dá uma conclusão, fecha brilhantemente o ciclo do personagem, que começa como um aprendiz e termina como um mestre. Eu acho muito legal como ele fica totalmente de boa com o fato de que o seu tempo como guerreiro mais poderoso acabou. Diferente do Vegeta, que está sempre tentando superar todo mundo e tentando provar que seria a pessoa mais forte do universo, o Goku fica feliz em ver que o filho dele agora é mais forte do que ele.
Só nessa atitude aí, inclusive, dá pra gente perceber quem que é o Shed, né? Simplesmente não sobrou nada pro Betinha do Vegeta. Eu definitivamente acredito que essa é a conclusão perfeita pro nosso querido protagonista. E na verdade só se conclui de fato depois dele se sacrificar pela Terra e decide ficar morto para evitar que mais ameaças apareçam indo atrás dele. Mas agora falando do seu sucessor, o arco do Gohan é basicamente ele aceitando que é o novo herói da Terra. E apesar do que muitos dizem, ele não gostar de lutar não é algo que vem do nada. O personagem nunca foi um entusiasta de artes marciais como o pai. Ele só aprendeu a lutar, inclusive, porque os Saiyajins iriam invadir a Terra. E Namekusei, ele só luta para tentar salvar os Namekuseidins que estavam sendo assassinados e para tentar não morrer. Na luta contra o Cell, ele não fica muito feliz em ter que lutar contra o vilão, porque ele imaginava que o seu pai é quem iria resolver tudo, como sempre. Só que pro seu azar, ele era o único capaz de derrotar a ameaça. E aí, depois de sofrer um pouco e ouvir um belíssimo discurso, ele entende que às vezes haverá momentos onde terá que lutar, mesmo contra sua vontade, se quiser salvar aqueles que ele ama. E então temos o lendário Super Saiyajin 2, que coroou o Gohan como o novo guerreiro mais poderoso do universo. Fechando assim mais uma jornada de personagem e concluindo finalmente a saga Cell, que inclusive acaba com esse painel lindo do Gohan, o Goku e os outros guerreiros Z. Malandro, nossa senhora, como eu amo esse quadro. Imagina se esse fosse o final de Dragon Ball. Ih, não, calma aí. Eu tô vendo aqui no roteiro, aparentemente eu falei que o Kuririn também tem um fechamento de arco importante, né? Uma jornada. No final, ele consegue arranjar uma gatinha pra ele, né? Uma esposa, uma mulher. Essa é a conclusão da jornada dele. É uma boa conclusão, né? Vamos ser sinceros aqui. Talvez a melhor de todos que eu citei, né? Eu gostaria dessa conclusão, inclusive. Às vezes, ser solteiro machuca. É triste, solitário. Dói. Domingo à noite dói. É por tudo isso que eu falei aqui que eu acho que a saga Cell teria sido o final perfeito de Dragon Ball. Todos os personagens mais importantes têm um final. O Goku se aposenta, o Vegeta aprende a ser mais humilde, o Piccolo volta a ser o Namekuseidin que era antes e o Gohan se torna um novo herói, sucedendo o legado de seu pai. Assim, sinceramente, pra mim não tem outra palavra a não ser perfeito. Final perfeito. Inclusive, como eu disse no vídeo sobre a saga Buu, foi revelado recentemente que o próprio Akira Toriyama queria que a saga Cell fosse a última. E quando você analisa a forma como ele finalizou ela, você percebe que essa informação faz muito sentido. Mas como a gente sabe, não foi isso que aconteceu. Na verdade, Dragon Ball até hoje não tem uma conclusão definitiva. E com o falecimento do autor, vai saber quando o Super vai terminar. E quando eu penso sobre como essa franquia está sendo esticada artificialmente, menos eu gosto da ideia de continuações. Principalmente depois de ler toda essa entrevista com os editores do mangá original, onde eles falam também como o Akira Toriyama muitas vezes foi relutante em continuar fazendo a obra, eu fico ainda mais convencido que essa era uma franquia que deveria estar descansando. Só que dá dinheiro, as pessoas leem, as pessoas compram, as pessoas assistem. E o próprio produtor de Dragon Ball na época do Daima já falou: queremos expandir a franquia ainda mais. Não há dúvidas de que Dragon Ball continuará por décadas. Então, no final das contas, o final perfeito de Dragon Ball só vai existir na minha imaginação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não se esqueça de deixar um comentário aí com a sua opinião, o que você concorda ou discorda do que eu falei aqui. Se você quer apoiar o canal, se torne membro, apenas R$ 4,99 por mês e vocês têm acesso a conteúdos exclusivos, tá bom? No mais é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo e bebam água, porque é importante.